Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje a aula é de topografia e o tema da nossa aula é levantamento planimétrico por irradiação, certo? Esse levantamento tem a finalidade de fechar a poligonal de terreno. E aí temos um exemplo, né, de uma planilha obtida a partir desse tipo de levantamento. E como vocês podem perceber, no ponto A ele tem um azimuth de 329 graus. Então, o primeiro passo é em qualquer lugar da sua folha você colocar o seu ponto P, que é a estação, no caso, tá? E a partir dele, colocar o norte e do norte traçar o azimuth. Então, o azimuth de 329 graus, vamos usar aqui o transferidor para medir esse ângulo. Medindo o ângulo, outro ponto importante para observar é a distância horizontal. Então, da estação até o ponto A tem 21,9 metros. E aí, transformando em escala, né, de acordo com o tamanho de sua folha, você vai colocar o valor dessa distância horizontal na direção do ângulo do azimuth. E assim temos o ponto A. Nesse momento a câmera desfocou, mas voltou, ótimo. E aí, o próximo passo agora é olhar qual é o ângulo formado entre o alinhamento A e o alinhamento do ponto B. Então, vamos desenhar esse alinhamento. Foram 52 graus, então coloca o zero do transferidor no alinhamento A e mede os 52 graus. Além disso, também precisa, né, ver qual é a distância horizontal da estação para o ponto B, para poder marcar, tá? Deu um probleminha na gravação, mas aí agora eu coloquei certinho e o ponto B apareceu, tá? O ângulo entre A e B, nos 52 graus, foi marcado. E agora, coloca o zero do transferidor no ponto B e marca a angulação entre o ponto B e o ponto C, tá? Sabendo do comprimento da estação até o ponto C, marcou e temos o ponto C. E assim por diante, continua vendo qual é o ângulo entre os pontos e qual é a distância horizontal entre esses pontos, certo? Então, sempre colocar o zero do transferidor no alinhamento do ponto e ver qual é esse ângulo entre um ponto e outro, ok? E a distância entre a estação e o ponto é por isso que esse tipo de levantamento é chamado de levantamento por irradiação, porque de um ponto só saem uns raios e esses raios vão delimitar os pontos. Ok, agora temos o ponto D, do ponto D vamos para o ponto E. O ponto E segue o mesmo procedimento, zero no alinhamento D, anotou a angulação do ponto E, colocou a distância horizontal entre a estação e o ponto, traçou a reta. Temos que entender também que essa reta que você traça agora, no caso a reta que está de preto, né, no desenho, é uma reta auxiliar, certo? Porque a partir dela que você vai traçar o polígono no terreno. E para fechar esse levantamento, fechar o terreno, vamos marcar agora o ponto F. E você pode perceber que não vai ser necessário medir o ângulo
FA, né? Porque o ponto F é o último ângulo, ou é o último ponto deste levantamento, tá? E para fechar o polígono levantado por irradiação, agora você vai ligar os pontos. Então, essa linha vermelha é a linha que você deve desenhar com a sua linha contínua larga, né? A permanente. Porque é esse ponto que é esse desenho que importa. E aí, agora nós temos a nossa poligonal fechada a partir de um levantamento por irradiação, formando esse polígono. A aula de hoje foi essa, espero que tenham gostado, tenham um bom estudo, se inscreva no canal e até a próxima aula.